Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos caminhos abertos na tua vida, o Deus que abre caminhos, te conectando às pessoas certas, aos lugares certos, aos bons negócios. Que Deus abra caminhos nos teus negócios, que Deus abra caminho para boas estratégias, que o Senhor abra caminhos para a realização dos teus projetos, dos teus sonhos, que o Senhor te abra caminhos que estavam fechados, travados, bloqueados pelo inimigo, em o nome de Jesus Cristo. E nós oramos também para que o Senhor abra caminhos sobrenaturais em lugares que não há possibilidade, em lugares que não há aquilo que você está orando, que o Senhor abra um caminho lá, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos crendo no sobrenatural. Também oro, Senhor, em favor de cada pessoa que está em um tratamento de saúde, essa pessoa, Pai, que está lutando contra algo, contra um problema no seu corpo físico, contra um câncer, contra uma alergia, contra uma depressão, e nós oramos em nome de Jesus para que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo agora, que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Todo mal, toda obra de inveja, toda obra de contrariedade, toda obra do inimigo por meio de pessoas te perseguindo, te perturbando, lançando palavras contra você, que seja quebrada agora. Toda ação contrária, que caia por terra toda difamação, mentira, invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária, obra de maldade, obra de ciúme. Que todo mal caia por terra em nome de Jesus, e que o Senhor te cubra, que o Senhor te dê direção, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê prosperidade, que o Senhor derrame favor sobre a tua vida, e que nessa noite, enquanto você dormir, tudo aquilo que estava pendente na tua vida, nós oramos para que o Senhor te dê uma saída, nós oramos para que o Senhor te abra um caminho para resolver essa situação, em o nome de Jesus Cristo. Nós oramos por milagre, nós oramos por favor divino, nós oramos por transformação, nós oramos para que a vida abundante do Senhor seja derramada sobre a tua vida como chuva, como o orvalho da manhã, em o nome de Jesus Cristo. E nós oramos, Pai, para que o Senhor fortaleça aquele que está cansado, aquele que está desanimado, aquele que está desgastado, aquele que enfrentou lutas, que enfrentou desafios e que precisa de um renovo, precisa de um refrigério, precisa de forças novas. Que a mão do Senhor seja sobre ti. A mão do Senhor seja sobre ti, em nome de Jesus Cristo. Senhor, libera favor sobre a vida dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. É o que eu peço a ti. E agora, Senhor, eu oro e declaro o Salmo 91 sobre a vida dessa pessoa. Que o Senhor venha cercar a vida dessa pessoa, que o Senhor venha cercar a casa dela, que o Senhor venha cercar a sua família, debaixo das bênçãos do Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pega essa palavra, com palavra de bênção para a tua vida, com palavra profética, com palavra de proteção para ti e para a tua casa, em nome de Jesus. E segura essa palavra do verso 15. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Levante as suas mãos assim junto comigo e diga assim: o Senhor prometeu na sua palavra me honrar quando eu clamar a ele. Deus vai honrar a tua fé, irmão. Deus vai honrar a tua fé, irmã, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, essa é uma palavra profética para a tua vida. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. É a palavra para a tua vida, é a palavra para a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Seja muito bem-vindo à oração da noite. Já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e compartilhe essa oração com pelo menos 10 pessoas. Você pode, porque você está sendo abençoado. E a bênção não pode parar em mim, a bênção tem que continuar, ela tem que ir à frente. Então, se você está sendo abençoado aqui através dessa palavra profética, dessa oração, das direções, dos conselhos, passe adiante, não fique só para você. Quando uma coisa é boa, nós temos que passar adiante, certo? Quando uma coisa é boa, quando uma coisa é relevante, quando uma coisa realmente ajuda, tem que passar à frente. Então passe à frente essa oração em nome de Jesus. Olha o que Deus tem feito. Eu tenho recebido alguns testemunhos maravilhosos. A Miriam, ela escreveu assim: acompanho as orações há mais ou menos um ano, através do compartilhamento de uma amiga. Minha irmã estava com uma petição na justiça que tinha o prazo final do dia 4 de junho de 26, e era só por um milagre. No dia 2 de junho, eu me quebrantei perante Deus e pedi para que ele fosse o juiz a assinar essa petição, e ele assinou. A Deus toda a honra e toda a glória, Deus é maravilhoso. 2 dias antes do término do prazo, glória a Deus. Natália, em 2019 estava em depressão severa e tentei contra a minha própria vida. Minha tia compartilhou comigo o link do seu vídeo. Passei por muitos momentos em que me sentia extremamente sozinha e abandonada. Mas Jesus me mostrou que eu não estava sozinha. Iniciei o propósito que abre caminhos e estava pedindo a Deus providência. E Ele liberou o seu favor sobre mim. Sou corretora e foi liberada uma venda para mim. Glória a Deus. E agradeço a Deus pela sua vida. Glória a Deus. E eu vou te dizer uma coisa, Natália. Deus tem um grande propósito na tua vida. Muitas vezes, quando uma pessoa chega aos extremos da vida e Deus a resgata já por um propósito. Você tem que descobrir qual que é o propósito que Deus tem na tua vida. Deus tem um chamado para você. Amém? E também recebi o testemunho da Cássia. Ela escreveu assim: participei do voto de Ana e pedi a Deus que me ajudasse a vender um apartamento. Desde 2025 o apartamento estava vazio e eu precisava arcar com todas as despesas e estava me dando prejuízo financeiro. Mas para a glória de Deus consegui vendê-lo no início de junho e agora vou poder honrar meus compromissos em nome de Jesus. Olha só, olha, até agora eu estou recebendo testemunho do voto de Ana. Você está vendo como o voto é algo poderoso, como eu tenho falado para você? O voto de Ana é algo extraordinário. É extraordinário, é poderoso e é como eu digo para você, eu sou uma pessoa que tenho votos na minha vida e não me arrependo de nenhum dos votos que eu fiz na minha vida. Eu acredito muito nos princípios espirituais, no que está escrito na palavra, e você que está aí me ouvindo, acredite no poder de Deus, acredite no sobrenatural. Amém? Eu quero agora compartilhar uma palavra com você sobre a importância de você não desistir no processo. Eu aprendi que Deus, Ele nos dá promessas,
Ele nos dá palavras sobre o nosso futuro e muitas vezes nós nos perdemos em meio ao processo, porque pensamos no Deus da promessa, mas nos esquecemos que Ele também é o Deus do processo. Ele está aí com você, dentro desse processo. Ele está aí com você quando você clamar na madrugada. Ele está aí com você quando você sozinho lá no seu carro está pedindo a Ele uma saída para resolver uma situação. Ou quando você tem uma reunião muito importante. Deus está lá no meio do processo junto com você. Então não olhe apenas, para a promessa. Olhe para o processo. Deus prometeu uma terra prometida para todo o povo de Israel, mas Ele também foi o Deus do deserto, o Deus do processo, o Deus que andou com eles no meio do Mar Vermelho, que abriu o caminho para eles, era o Deus que estava com eles, enquanto o exército do faraó estava atrás, tentando contra eles, perseguindo a vida deles. Deus estava lá no deserto, Deus estava lá quando eles estavam pedindo por comida, quando eles estavam pedindo que não tinham água para beber, Deus estava lá no processo. Você tem que ver que Deus está aí com você, certo? Deus está aí com você no meio desse processo. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, não perca Deus no processo. Não desista do processo. Talvez você esteja vivendo um momento assim de dureza emocional, porta fechando, necessidades, compromissos, tanta coisa para fazer e você está preocupado em meio a isso, talvez esteja até se sentindo abandonado. Eu quero dizer para você, não desista do processo, porque Deus também é Deus que está dentro do processo. Deus está dentro do processo. Essa é a palavra para a tua vida. Deus está aí dentro do processo. Escreve aqui nos comentários, Deus está dentro do processo. E eu quero agora compartilhar algumas coisas com você. Deus não está apenas no destino final. Deus está conosco em cada etapa da jornada. Aleluia! Essa é a palavra para você. Deus está conosco em cada etapa da jornada. Deus nunca entrega uma promessa sem um processo. Então, toda vez que Deus te prometer algo, toda vez que você tiver um vislumbre do futuro, um vislumbre do que Deus tem para a tua vida, acredite no que eu vou lhe falar. Toda vez, tá? Toda vez que Deus te der uma promessa, Ele vai te dar um processo também. Então é muito bonito receber uma profecia. É muito bonito receber uma palavra profética. É muito bonito, ter um sonho profético. Mas saiba que com a promessa vem o processo. E é impossível você chegar na promessa sem passar pelo processo. Para o povo chegar na terra prometida, tiveram que passar pelo deserto. Então talvez você pensou assim, eu recebi a palavra e automaticamente essa palavra tinha que se cumprir. Não, antes da palavra se cumprir, vem o processo. Por isso, em Deuteronômio 8:2, a Bíblia diz assim, lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto nestes 40 anos. Foram 40 anos de processo para viver a promessa. 40 anos de processo. O deserto não era um atraso, era parte do plano. Porque o processo não é um acidente. O processo, ele é a etapa para viver a promessa. É a oficina onde Deus prepara você para aquilo que você pediu em oração. Então, o processo, ele é o preparatório de Deus. É o preparatório para você viver a promessa. Às vezes nós pensamos, que pelo fato de termos recebido promessas de Deus, já temos tudo o que precisamos para viver lá. Mas o processo, ele vai gerando uma estrutura em nós. O processo, ele te prepara com uma estrutura para você segurar a tua promessa, segurar o tempo que você vai viver com Deus. Eu agradeço a Deus. A gente não ouve muitas pessoas agradecendo pelo processo, mas eu agradeço a Deus pelo processo. Porque se eu não tivesse passado pelo processo, se eu não tivesse aprendido a lidar com pessoas, se eu não tivesse aprendido a confiar em Deus, se eu não tivesse aprendido a permanecer firme quando as coisas ficam difíceis, ficam turbulentas, eu não iria viver o extraordinário de Deus.
Eu não iria hoje aprender a lidar com as coisas que eu lido. Então o processo para mim, o processo me preparou. O processo me preparou. Se eu não tivesse sido preparado por Deus para estar talvez 10, 12 anos fazendo programa de rádio, eu não estaria preparado para me comunicar na televisão. Eu não estaria preparado para me comunicar aqui com vocês. Mas teve um tempo de processo, onde Deus me preparou para que hoje eu pudesse fazer as coisas que eu faço. Ou seja, o processo, ele é fundamental. O processo não é a ausência da promessa, é o caminho até ela. Então, Deus prometeu coisas. Para mim, Deus prometeu coisas para você. Mas agora tem um caminho para que eu chegue até lá. E esse caminho se chama o processo. A promessa está lá, ela é real, ela vai se cumprir, mas eu tenho que passar pelo caminho do processo. Eu não posso murmurar, eu não posso desistir, eu tenho que permanecer firme no caminho do processo. O processo, ele também revela quem nós somos. Todos gostam de falar de Davi sendo rei, mas poucos falam do campo de ovelhas, a rejeição dos irmãos, a perseguição de Saul, as cavernas, as traições. A promessa era o trono, mas o processo de Davi foi os inimigos que ele enfrentou, foi a resistência que ele enfrentou, foi os ciúmes que ele enfrentou. Ou seja, as pessoas querem falar do trono, mas não querem falar lá das poucas ovelhas que Davi cuidava, ou de quando ele teve que fugir do próprio Saul, que estava querendo matá-lo, que estava tentando destruí-lo, ou quando ele estava diante do gigante, e ele estava lá, ele e Deus, com a sua fé, com a sua confiança inabalável em Deus. As pessoas querem ver o resultado, mas elas se esquecem do processo. Sabe, você pode se apaixonar pelos resultados de alguém, mas não é isso que você tem que saber. Você tem que saber o processo que essa pessoa passou. O que ela aprendeu no processo, o segredo está no processo. Quais as coisas Deus ensinou para ela? Porque os resultados, eles vêm depois de você ter passado pelo caminho do processo. Eu quero liberar uma palavra, eu sinto no meu espírito, essa palavra está vindo aqui dentro de mim, e eu sei que essa palavra é uma palavra profética. Você pode estar vivendo agora dias maus, você pode estar sofrendo agora, mas esse é o teu processo. Aprende aí com Deus, porque logo, logo você vai viver a promessa. E a tua promessa, ela está aí. O teu milagre está perto. O que Deus vai fazer na tua vida está muito próximo, mas aprende no processo a depender de Deus, aprende no processo a ouvir a Deus, aprende no processo a te render a Deus, porque é no meio dessa rendição que Deus vai te levantar. Ou seja, foi no processo que Deus transformou um pastor em um rei. Foi no processo que Deus se transformou, é no processo que Deus vai te transformar. A promessa revela o destino, mas o processo de Deus é que revela o caráter. Por isso, nós temos que aproveitar o processo, porque Deus está trabalhando em nós. As pessoas invejam a promessa, porque elas não conhecem o processo. As pessoas gostam, sabe, de ver as minhas placas no YouTube, de descobrir quando eu lanço um livro, elas ficam maravilhadas, mas elas esquecem que fazem mais de 7 anos, 8 anos, que eu acordo às 5 da manhã, que de domingo a domingo eu gravo. Elas esquecem que antes de Deus, sabe, me colocar aqui publicamente, eu tive de 15 a 17 anos de preparo, cuidando da igreja, cuidando de pessoas, aconselhando casais no meio de brigas com pessoas, sabe, para estar exatamente onde eu estou, que dia a dia, de segunda a sexta, eu tinha programas de rádio para que hoje eu pudesse ter um programa no sábado em rede nacional. Ou seja, as pessoas esquecem o processo, elas querem saber do teu resultado, mas as pessoas, elas conseguem ver, em grande maioria, apenas o resultado. Elas não conseguem enxergar as suas lágrimas, as suas noites sem dormir, as orações, as perdas, as renúncias. José governou no Egito, certo? Todo mundo lembra da história de José, fica emocionado com a história de José, mas esquece do poço, esquece da escravidão, esquece da injustiça, esquece da prisão, esquece de tudo isso.
Se as pessoas conhecessem o processo, talvez elas não invejassem a promessa. Sabe, quando você olhar uma pessoa muito bem-sucedida, você tem que não olhar para o que ela tem, você tem que olhar por aquilo que ela passou para chegar naquilo que ela tem. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. É por isso que nós temos que nos aproximar de pessoas que venceram. Nós temos que nos aproximar de pessoas que romperam, porque o segredo não está nos resultados delas. O segredo está no processo que elas passaram. Por isso, entenda, o sucesso que Deus te deu custou um preço que poucos conhecem. Por isso, as pessoas têm que conhecerem o teu processo, para que elas possam também não desistir no seu processo para viverem a promessa. Eu venho aqui liberar uma palavra, eu não sei o que você falou para Deus antes de você começar essa oração, mas a palavra profética para a tua vida é: não desista no processo. Você pode estar passando por dias difíceis, você pode estar passando por momentos de terror, momentos de tensão, mas Deus está dizendo para você: não desista no processo, não desista. Essa é a palavra para a tua vida, não desista do processo. A coisa pode estar difícil, pode estar pegada nesse momento. A palavra profética para a tua vida é: não desista no processo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Segura aí essa palavra, porque é uma palavra profética para a tua vida. Essa palavra aqui foi uma direção de Deus para você, foi uma direção de Deus aí para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Eu quero agora orar por você e quero também lhe convidar. Domingo agora nós vamos ter um culto de Santa Ceia. Eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Essa é a igreja que eu congrego e eu estarei ministrando nessa Santa Ceia e você é nosso convidado. Domingo, 9 horas da manhã, Alphaville, Barueri. Certo? Também, esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Esse livro aqui, ele está sendo uma bênção na vida de muita gente. Eu espero que também seja uma bênção na tua vida. Porque se você não tiver a mentalidade correta dentro do processo, como é que você vai viver o que Deus prometeu? Você tem que ter a mentalidade certa dentro do processo. A mentalidade certa, a mentalidade de Deus para a tua vida. Esse livro aqui vai te ajudar. E se você adquirir mais de um, eu vou fazer uma dedicatória especial para você. Abençoe a vida de outras pessoas. Abençoe seus familiares, seus amigos, quem apresentou Jesus para você. Abençoe seus pastores com esse livro aqui, Mentalidade de Alto Nível. Você pode adquirir no nosso site www.vinicius7.com.br. Também, julho, estarei nos Estados Unidos e agosto eu estarei, se Deus me permitir, em Belém, no Pará. Mais informações no nosso site, ok? Vai ser incrível, vai ser maravilhoso, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Se você quiser apoiar o nosso canal, desejar gratidão. Você pode apoiar o nosso canal indo até o nosso site, lá tem todos os dados. Nós, junto com alguns parceiros, nós temos um programa de televisão todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV, que tem um único propósito: abençoar a vida das pessoas, evangelizar através da rede de televisão, certo? Eu convido você a orar por esse projeto para que Deus continue nos abençoar e a gente continue sendo fiel a essa direção que Ele nos deu. Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar em nome de Jesus. E se você não compartilhou essa oração, compartilha com 10 pessoas quando acabar, não agora, porque agora nós vamos orar. Amém? O Deus que abre caminhos é o Deus que está operando aí na sua vida. E nesse final de semana, sábado e domingo, eu vou orar em específico, certo? Eu vou orar, claro, para Deus abrir caminhos em várias áreas, mas eu vou orar em específico para Deus abrir caminhos para situações impossíveis e situações difíceis. Sabe aquela situação que você não vê um Baal de Zephon, você chegou num beco sem saída? Nesse sábado e domingo, nós vamos orar nas 6 da manhã e nas 18 horas. Para você que está num beco sem saída, Deus abriu um caminho para você. Amém? Então, nesse sábado e domingo, eu estarei orando. Para você que chegou num beco sem saída, que você não vê solução, eu vou orar para Deus abrir um caminho aí nesse beco. Em nome de Jesus. Então, convido você fazer um compromisso, não comigo, mas com Deus, um propósito de nesse sábado e domingo nós estarmos juntos aqui e nós vamos orar para que Deus abra um caminho no beco sem saída, no Baal Zephon, que a Bíblia chama de Baal Zephon. Foi quando o povo de Israel chegou diante daquele mar vermelho, atrás vinha o exército, de um lado tinha deserto, do outro lado também tinha deserto, então eles não tinham para onde fugir. E Deus abriu um caminho no meio do mar. Eu vou orar para você
que está num beco sem saída. Eu quero perguntar, quantos de vocês estão num beco sem saída? Que precisam só de uma intervenção de Deus, é a ajuda divina, senão não vai acontecer. Então, vem nesse sábado e domingo orar junto comigo. Amém? Vamos orar? Doce e amado Espírito Santo, gratidão, Senhor, por essa palavra. Nós não podemos desistir no meio do processo. No meio desse processo, Pai, nós queremos continuar crendo em Ti, confiando em Ti e sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor abra caminhos agora para a vida dos Teus filhos e filhas que estão orando. Abre caminhos na família, abre caminhos nos negócios, abre caminhos nos sonhos, nos projetos, em nome de Jesus Cristo. E eu oro também, Pai, em favor de todo aquele que está doente, aquela pessoa que não consegue dormir à noite, essa pessoa, Pai, que está com confusões em casa, com brigas, com desentendimentos. Eu oro por um milagre, eu oro por uma intervenção na vida dele, na vida dela, em o nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toca com o Teu poder na vida dessa pessoa, toca com o Teu poder na casa dela, na família dela, nos negócios dela, em o nome de Jesus. E nós Te pedimos, Pai, libera favor agora. Eu oro por toda pessoa que tem sofrido de insônia, toda casa que tem sofrido com perturbações, com incômodos, com atrapalhos, com prejuízos, e nós oramos em nome de Jesus Cristo, para que uma intervenção divina aconteça nessa casa, em nome de Jesus Cristo. Senhor, entrego a Ti a vida de cada um dos Teus filhos e filhas, e peço uma bênção especial sobre eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê? Declare eu creio aqui e compartilhe essa oração com 10 pessoas. Amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui, se Deus quiser. Deus abençoe a todos e até mais, na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.